Bem-vindos ao Braviscast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Olá, sejam bem-vindos ao Braviscast, o podcast independente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. E hoje estamos com um tema bastante importante, que é diabetes e retina. E comigo aqui, o professor Michel Fará e Sérgio Pimentel, coordenador da parte de retina do HC, da parte de oftalmologia do HC USP. Vamos falar um pouquinho então sobre diabetes em números. Tá? Eu separei alguns números aqui que são números absurdos, né? Mas gigantescos. Né? O diabetes hoje, nós temos 590 milhões de diabéticos no mundo. Isso equivale a 11% da população mundial. Previsão, de acordo com os dados da IDF, em 2025, é que até 2050 nós tenhamos 850 milhões de diabéticos no mundo. Aqueles que têm retinopatia diabética a qualquer nível, 30% a 40%. Né? E retinopatia diabética proliferativa, 24% daqueles que têm retinopatia diabética. Hoje é a principal causa de cegueira irreversível na população economicamente ativa. E com isso, né, para que a gente consiga ter menores números, para que esse impacto da doença seja ainda menor, a gente precisa de três coisas. Né? A prevenção, o controle da doença, o rastreio da doença de maneira precoce e o tratamento dele o mais precoce possível. E para a gente poder começar falando um pouquinho sobre esses temas, eu queria pedir para o Pimentel, se puder comentar a questão da tratamento e prevenção. A gente precisa orientar a população em geral e principalmente a parte multidisciplinar, né, que é uma doença que envolve outras especialidades, nutricionistas, etc., mas da nossa parte, da parte de retina, né, com relação ao rastreio, né, o que a gente tem hoje para ter acesso à população com relação a retinografia portátil, programas de rastreio populacional? Se puder falar um pouquinho sobre a importância dessa questão, Pimentel. Eu acho que é fundamental pegar os casos precocemente, né, ou triar os pacientes de risco para desenvolver perda de visão. Então, acho que telemedicina é muito importante para isso. Então, cidades que têm pouco acesso, não têm médicos suficientes, se você conseguir retinografar esses pacientes, enviar para um outro centro e determinar, talvez por inteligência artificial, quais os pacientes têm alterações retinográficas, né, que induzem risco para ele perder visão, esses pacientes deveriam ser encaminhados para serviços para tratamento na região. O wide field é importante para isso. Talvez a retinografia wide field não seja tão importante quanto a angio wide field. Sim. Né? O protocolo A fala disso. Mas é mais difícil você fazer angio. Mas então uma retinografia wide field, ou se não for uma retinografia wide field, se você não tiver condições, uma retinografia do polo posterior, o risco, você avalia risco muito menos dessa forma. Mas encaminhar uma triagem de inteligência artificial e daí você determinar os pacientes que têm risco e daí encaminhar para tratamento. Eu acho que essa é a forma talvez mais adequada para se fazer na população um rastreio. Eu acho que bacana. Passa por aí. Dr. Michel tem um papel bastante importante nisso, né, Dr. Michel, com relação aos mutirões de diabetes, onde a gente não tinha ainda retinografia portátil, IA. Se puder falar um pouquinho sobre o histórico do mutirão de diabetes, claro, começando o projeto do olho diabético na Unifesp. Na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, nós começamos a fazer os mutirões de diabetes, né, até com base em outros mutirões que eram feitos inicialmente pelo professor titular de oftalmologia da USP, né, o professor Newton Cara José, que fazia de catarata, né, e nós seguimos o mesmo exemplo para diabetes, né, e procuramos então fazer campanhas uma vez por mês, divulgando, né, nas rádios, televisões, todos os meios de comunicação, né, jornais, cartazes, placas no metrô, enfim, por quanto é lugar, que se a pessoa tem diabetes deveria se preocupar com o olho e que nós estaríamos à disposição um sábado por mês de plantão, praticamente o departamento de oftalmologia, atendendo 2.000, 3.000 pessoas, era a média, inclusive com políticos nas filas, né? Porque essa aglomeração aí sempre chama a atenção, né? Então, dos políticos, né? E nós tivemos visitas de ministros, governadores, prefeitos, apoiando, né, também a iniciativa e também participando. Acho que isso é um processo bom, porque antes de chegar até na telemedicina, o paciente tem que saber que ele tem diabetes, né? E muitos não sabem que tem diabetes. Metade não sabe. Metade, 50% não sabe que tem diabetes. E imagina então a quantidade de pacientes que sabem que tem diabetes, mas que não tem a mínima ideia que a diabetes pode afetar a visão. E
vão tardiamente ao oftalmologista por ou falta de informação do próprio médico, clínico ou endocrinologista que está cuidando, ou porque o paciente diabético muitas vezes não adere ao tratamento, né? Tem uma adesão ruim e acaba, como a visão está boa, não se preocupando muito com isso, até que vem um problema, às vezes, irreversível ou difícil de reverter. Então, eu acredito que a informação também para o público leigo, né, para médicos leigos, né, que não têm esse conhecimento, também é muito importante para que essa disseminação de conhecimento preocupe a população e essa preocupação o leve à verificação da presença ou não de algum problema no olho. Nós, quando ensinamos, por exemplo, para os nossos alunos, né, de graduação, quando o paciente deve procurar o oftalmologista com receio da retinopatia diabética, né? Em geral, depois de 5 anos da doença, que é fácil de detectar no diabetes tipo 1, quando começa, porque geralmente é algum evento mais impactante, e como o emagrecimento ou os sintomas clássicos, né, de poliúria, polidipsia, etc. Ou no diabetes tipo 2, que não depende de insulina, já deve ser examinado rapidamente se ele não estiver fazendo um exame de check-up para verificar a glicemia anualmente, né? Então pode ser que já tenha diabetes há vários anos, então nessa situação do diagnóstico é melhor já verificar rapidamente com o oftalmologista se está tudo bem, e aí isso vai também garantir para ele uma boa avaliação e um bom segmento. Joia. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva de rastreio, acho que a educação da população é fundamental. Os mutirões, eles têm, além desse papel de diagnóstico precoce, principalmente, eu acho, a educação, né? A gente faz o mutirão uma vez por ano não dá para suprir essa questão do rastreio, mas o sonho de consumo seria que se a gente pudesse ter um retinógrafo portátil em cada unidade de saúde, fazendo retinografias constantemente, para não diagnosticar apenas as complicações do diabetes, mas outras doenças, né? DMRI e etc. Então, isso seria fundamental, e a IA vai nos ajudar muito nisso, né? Separar o que é referenciável do que não é referenciável. Acho que isso é bastante interessante e vai ser muito eficaz. Agora, passando para o segundo tema, que é o tema talvez mais relevante, porque é a principal causa de cegueira causada pelo diabetes, que é o edema macular diabético. Então, a gente tem hoje o edema macular diabético, armas valiosíssimas para a gente poder tratar, terapias antiangiogênicas, o próprio esteroides e, por que não, laser, né? A gente não pode deixar de usar o laser como o nosso arsenal terapêutico também no edema macular diabético, nos casos que tem indicação. Pimentel, como é que está a tua prática diária hoje no tratamento dos pacientes com edema macular diabético? Né? Como é que tu faz a tua conduta na tua prática clínica? Então, a abordagem, primeiro para diagnóstico, é sempre examinar os pacientes com OCT, não dá para abrir mão, né, de OCT. Tem pacientes que têm edema macular diabético e e tem visão boa. Então, outro determinante é a acuidade visual. Então, a acuidade visual de 20/20, 20/25, tem protocolo V que marca isso. Você pode seguir esses pacientes e não precisa tratar. Se eles perderem visão, começarem a visão de 20/32 para pior, aí você trata com antiangiogênico. No protocolo T mostra que pacientes com visão de 20/32 ou 20/40, então 20/40 ou melhor, o Avastin, que é uma droga de custo menor, faz tanto efeito quanto os outros antiangiogênicos. Visões de piores que 20/40, o protocolo T mostra que se você usar o aflibercept, você vai ter uma área sobre a curva de tratamento, que você vai ter mais pacientes que têm um benefício mais rápido e mais duradouro durante o tempo. Com os antiangiogênicos novos, talvez a gente tenha ainda mais ganho de visão, mas a gente não tem nenhum trabalho comparativo, né, com o IDEA de 8 mg ou com faricimab, né? E a outra opção, caso você não tenha resposta dos antiangiogênicos com injeção mensal nos primeiros 6 meses, então 80% a 90% do ganho visual dos pacientes com antiangiogênico é nos primeiros 6 meses. Então 6 meses tem que ter intensivo em antiangiogênico, não pensar em outra droga. Pode até escolher qual antiangiogênico que você prefira. Você tem que fazer intensivo. Dos pacientes que sobrou edema macular depois de 6 meses, você pode eventualmente, se a visão for boa, continuar com antiangiogênico, ou aí você usar a corticoide. Tem 2 drogas, você tem o triamcinolona ou o Zurdex. Talvez você tenha menos efeito colateral com o Zurdex e maior tempo de ação, mas o custo é muito maior que triamcinolona.
Você escolhe entre desses dois. O importante é que no primeiro ano você tem que seguir o paciente mensalmente, provavelmente, fazer muitas injeções. Esse tratamento intensivo no primeiro ano faz você diminuir o número de injeções ao longo dos anos subsequentes. Acho que isso é muito importante, né, Pimentel? Porque às vezes existe alguma tendência de, por conta do biomarcador, tem mais tendência inflamatória e talvez já querer fazer um switch precoce para esteroide, isso não faz sentido. Eu né? não vejo então, sentido nisso. Essa tua conduta acho que é bem interessante. E os biomarcadores de inflamação é complicado. Eu acho que não tem nenhum trabalho, né, Michel, com número grande de pacientes mostrando isso. Agora, tem trabalhos com número grande de pacientes com nível 1 de evidência mostrando que, olha, se você for intensivo nos primeiros 6 meses, pelo menos com antiangiogênicos, vai ter uma resposta muito boa. Então, a corticoide, um pouquinho como segunda escolha. Por causa dos efeitos colaterais também, exato. Né? Aumento de pressão ocular, catarata. Exato. Inclusive, até tem os dados desse estudo das drogas mais novas mostrando melhora de anatômica e funcional, mesmo com esses biomarcadores de mau prognóstico, né? Sim, exatamente. É foco hiperrefletivo, fluido sub, etc. Né? Sim. Ótimo. Doutor Michel, e o senhor sobre a conduta, né, de uma macular diabética na tua prática clínica? Muito parecida com a do Pimentel. Realmente acredito que a intensidade maior realmente do tratamento é obter a adesão do paciente, né? Muitas vezes ele não melhora rapidamente e tem que ter uma relação médico-paciente muito boa para manter a adesão do paciente, mostrar muitas vezes o exame para ele verificar, inclusive quando está melhorando, né? E com isso ele se anima, né? O paciente se entusiasma muitas vezes com a melhora, quando ele não percebe a melhora, ficar mais atento e, se a melhora ocorrer, demonstrar para o paciente a melhora, não só anatômica, mas visual. Olha, você enxergava até aqui, agora está enxergando até aqui, está melhorando, né? Porque os pacientes diabéticos têm outras comorbidades também, né? Outros problemas, outros médicos para consultar, e muitas vezes nós médicos, oftalmologistas, retinólogos, estamos disputando esse horário com outros colegas também, e há prioridades, né? Em certos momentos o olho é prioritário, em outros momentos outras questões se tornam mais prioritárias, porque complicações podem ocorrer na diabetes em praticamente todos os órgãos, né? E o perfil do paciente diabético é um paciente mais complicado, né? Então, para ele chegar para nós com essas complicações é porque ele já tem um tempo de diabetes grande e com mau controle clínico, geralmente. Então, são pacientes mais rebeldes, né? E nesse cenário, qual que é o espaço do laser, né? Da fotocoagulação a laser nesses pacientes com edema macular diabético? Para mim? Pode ser. Eu acho importante o laser, porque hoje se faz muito pouco laser, porque a gente trata muito bem com antiangiogênico. Acho que tem duas questões principais para o laser. Não faria o laser inicialmente no edema macular, porque a área de espessura de retina é maior. Você tem que aumentar muito a potência do laser para verificar a tua marca. Então você acaba causando uma lesão maior na retina. Mas depois que você enxuga a retina, pelo mapa do ACT você consegue ver as áreas vermelhas de aumento de espessura, nessas áreas que devem ter aqueles microaneurismas que vazam mais, que respondem menos ao antiangiogênico. Então, TELCAP, por exemplo, é uma boa indicação. Agora tem outro nome lá. LARCA. Large Capillary Retinal Aneurysm. Mudaram o nome. Mas eles respondem pouco. A gente tem que fazer laser focal para ter resposta. Então, não grid, né? Uma vez a gente está conversando com o Michel, não grid. Grid a gente não usa mais, que a gente já usou quando fazia laser. Laser focal, em áreas focais de vazamento de microaneurismas, é importante fazer o laser. Você vai usar, provavelmente você vai usar menos antiangiogênico e vai tratar áreas que não serão tratáveis sem associação do laser. Então o laser eu acho que sempre em combinação. Em, vamos dizer, entre aspas, né, secar o máximo possível a retina com antiangiogênico antes e o laser verificar as áreas onde pode ser feito, não atingindo a região da fóvea, né, em circinatas, áreas de exudação que são arredondadas, tratar no meio dessas circinatas, ou então onde existiam esses aneurismas, ou telangiectasias, como quiser chamar, mas essas áreas que têm um vazamento que acabam gerando, né, exudatos duros, né, que são mais difíceis de absorver ao longo do tempo, né, vão ficando. Então essas áreas devem ser tratadas com laser também. Não é sempre que é possível fazer o tratamento com laser, porque às vezes o edema é difuso e não dá para fazer o laser
não ocorre nenhuma melhora e deve manter só com antiangiogênico. Mas havendo a oportunidade de fazer o laser, a janela deve ser aproveitada, porque também vai fazer com que ocorra uma diminuição da necessidade do uso de angiogênicos ao longo do tempo. Ótimo. Então, antes de a gente partir para o tratamento da retinopatia proliferativa, a gente tem uma janela no meio aí, que são aqueles pacientes que têm a retinopatia diabética, que não é proliferativa, e alguns, por conta do efeito colateral do antiangiogênico, que melhora o nível de escala DT-DRS, vários estudos mostrando, né, o tratamento da retinopatia diabética sem ser proliferativa com os antiangiogênicos, né? Isso é um tema polêmico, é um tema que, para nós, está muito fora da realidade, por questão de custo, etc. Mas se nós pudéssemos inibir o VEGF de maneira sustentada, se o custo fosse baixo, seria bastante interessante. Então eu queria saber de ti, então, o que tu vê assim, de perspectiva futura, né, do tratamento do paciente com retinopatia diabética apenas, né, sem ter proliferativo ainda, com o uso de antiangiogênicos, se é que existe alguma maneira de a gente controlar essa doença dessa forma. Eu vou falar sobre o presente e o futuro. Isso. Tá? Primeiro o presente. Okay. O presente tem o protocolo W da RCRNet que mostrou o seguinte, olha, pacientes com retinopatia diabética, eles usaram uma categoria mais ou menos moderada severa, e o paciente não tem edema macular. Isso, é isso. Então o que eles fizeram? 4 injeções consecutivas de aflibercept, foi a droga antiangiogênico que eles usaram, e depois repetiam as aplicações de aflibercept a cada 4 meses. Esse era o grupo tratado. E eles fizeram um segmento de 2 anos e depois de 4 anos. E usaram um grupo controle em que eles observavam pacientes em que não tinham edema, então não precisavam ser tratados. No final de 2 anos e no final de 4 anos, a acuidade visual foi a mesma desses pacientes. Então, a conclusão do estudo, e não tem viés de indústria farmacêutica, tem um panorama que é do aflibercept, que é outro estudo. Mas o estudo sem viés mostrou que, olha, não faz sentido eu ter esse gasto, sendo que depois de 4 anos tendo gasto, os pacientes têm uma acuidade visual semelhante. Talvez eu pudesse seguir acompanhar esses pacientes só sem tratar, sem ter gasto, e nos que desenvolverem edema macular, eu trato com aflibercept, desde que os pacientes fiquem aderentes. No futuro, no mundo ideal, com custo baixo, né? Então aí você poderia fazer, claro, você modula ou você fazer uma terapia gênica. Exatamente. Você diminui produção, você diminui produção de VEGF na retina e daí você melhoraria teoricamente a exudação, mas você não melhora isquemia, provavelmente. Então o paciente não vai perder visão por edema, mas pode perder visão por isquemia se não tiver um controle clínico. O grande problema da terapia gênica também, né, é que a gente não tem como fazer o switch off, né? Então a gente liga o disjuntor e não consegue a princípio desligar, né? Então, eu acho a gente não sabe complexo. O que vai acontecer lá na frente, né? E aí vem a nossa no último bloco aqui, que são a retinopatia diabética proliferativa. Doutor Michel, hoje, quando que o senhor indica vitrectomia em pacientes com retinopatia diabética proliferativa? Bom, antes da vitrectomia, eu acredito que o paciente que não necessita vitrectomia e tem retinopatia diabética proliferativa, é panfotocoagulação, porque tem um efeito a longo prazo. O óbvio precisa ser dito, né? Mas se tiver também edema de mácula, a combinação da panfotocoagulação com a aplicação de anti-VEGF também é bastante útil. Então, esse tratamento associado dos dois, né, é fundamental. No caso de um paciente com retinopatia diabética proliferativa, mas não controlado e que já teve complicações, como hemorragia vítrea persistente ou grave, né, no único olho, que tenha uma visão potencialmente melhor, o procedimento, em geral, caso o paciente não esteja melhorando rapidamente, da hemorragia vítrea, por exemplo, é realizar a vitrectomia, que é um procedimento muito seguro e realmente tem ótimo resultado. Mais do que 80% dos pacientes têm uma melhora de visão consideravelmente significativa. E nos mais complicados ainda, que tem descolamento de retina tradicional, aí já existem técnicas aprimoradíssimas para cirurgia que exigem treinamento muito mais detalhado, com dissecções complexas, mas às vezes bimanuais. E aí nessa situação, eu acho que é importante também citar o uso de, se possível, simuladores, né, para treinamento de novos cirurgiões, para
esses tipos de procedimentos que estão disponíveis também no Brasil para que isso possa ser feito da melhor maneira. Legal. O Michel tocou num ponto bem importante com relação a esses pacientes que têm edema macular diabético e proliferativa. Nesses casos, Pimentel, como é que é a tua conduta, né? Tu primeiro aborda com anti-VEGF para controlar o edema e também já dá uma melhorada na retinopatia, em seguida fazer a panfoto. Como é que é a tua conduta na prática? Sim, nesse sentido? Paciente com proliferativa de alto risco, tem indicação de panfoto e tem edema macular, você tem que tratar o edema macular com antiangiogênico, que vai até melhorar a tua neovascularização, mas para manter essa melhora da neovascularização, você tem que fazer a panfoto, você tem que combinar, né? Então, o anti-VEGF tem um efeito mais a curto prazo, né? E a panfotocoagulação a longo prazo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nesses casos são os pacientes que têm tração, né? Então, os pacientes com descolamento tracional, mesmo que pequeno, se a gente apenas fizer o antiangiogênico sem abordar com cirurgia, às vezes a gente pode estar piorando o quadro de descolamento tracional e acabar dificultando a cirurgia depois, né? Então, acho que isso é fundamental. Alguma outra questão que a gente deixou para trás que vocês queiram comentar com relação ao diabetes? Eu acho que só do controle clínico dos pacientes que o Michel falou no começo, quer dizer, o controle clínico é fundamental. Sim. Então tem um estudo do DCCT que seguiu pacientes com retinografia durante 30 anos. Eu acho esse estudo tão bonito. Seguiu 30 anos retinografando. Dividiu, categorizou os pacientes por nível de retinopatia diabética, classificada leve, moderado, grave, muito grave. E determinou níveis de glicada. Então, olha, esse grupo tem um nível de glicada de 7 e esse grupo tem um nível de glicada de 9. Vamos ver o que aconteceu de perda visual dos pacientes em 10 anos. Então, foram lá 10 anos, compararam dois grupos dependendo do controle. Eles viram que o risco de perda visual no grupo que tem uma glicada de 7 é metade do risco do grupo de paciente com glicada de 9, independente do estágio de retinopatia diabética. Para ver como é importante você ter o controle. Pô, o cara controla bem, tem metade do risco de perder visão em comparado com o paciente. E infelizmente no Brasil, principalmente nos serviços públicos, nós estamos acostumados a ver uma hemoglobina glicada de 12, 13. Mais que 10, com certeza. É muito complexo isso, então isso tem que fazer parte do processo terapêutico, sem dúvida nenhuma. Então esse é o comentário do controle clínico. Legal. Então, a glicada tem que ficar em torno de 7. Claro que tem pacientes de mais risco, crianças ou pacientes idosos que sofrem risco de hipoglicemia, mas em geral o retorno de 7. Vale a pena também lembrar que o tratamento com injeções não é isento de risco. Então, e no diabético, o risco é um pouco maior de infecção, por exemplo, após a injeção. E se nós usarmos também cortisona, principalmente com implantes de liberação prolongada, cuja incisão é maior, o risco também de endoftalmite é um pouco maior do que de injeções com agulha calibre 30 ou 31. Então, existe sempre risco, isso tem que ser salientado, porém o benefício realmente é muito grande e vale o risco. Porém, tem que ser feito com uma técnica muito adequada, muito aprimorada para minimização desses riscos. Maravilha. Perfeito. Obrigado, Dr. Michel. Obrigado, Pimentel. Obrigado pelo bate-papo. É um privilégio estar aqui com o Michel. Viu? Privilégio meu estar com vocês aqui. Né? Então, recado final, né? Controle de diabetes é fundamental, né? E fazer um diagnóstico precoce e abordagem adequada para cada caso é essencial para que a gente tenha um sucesso terapêutico e o paciente melhore do seu quadro clínico. Muito obrigado pela presença de vocês.